Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Meus queridos e amados irmãos, bem sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com uma religião que veio selar a religião de todos os profetas. E esta religião, Allah subhanahu wa ta'ala fez dela como revogadora de todas as leis e todas as doutrinas e religiões que passaram antes dela. E Allah subhanahu wa ta'ala garantiu a preservação desta religião contra a alteração e deturpação. Então, esta religião não é deturpada e não será alterada até no dia de Qiyamah. E Allah subhanahu wa ta'ala também descreveu esta religião como sendo uma religião al-mustaqim, reta, que aquele que seguir esta religião estará na salvação, quer nesta vida mundana, assim como na vida do além. E esta religião, como bem sabemos, é o Din al-Islam, a religião islâmica. E hoje nós gostaríamos de falar sobre a religião islâmica como religião de Allah subhanahu wa ta'ala, ou o Islam como a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta religião, a religião islâmica, ela está de acordo com aquela que é a natureza humana. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Direcione seu rosto, posicione seu rosto para a religião monoteísta. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, que é a natureza que Allah subhanahu wa ta'ala criou as criaturas nela. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Não há alteração na criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Din al-Islam, a religião islâmica, está de acordo com aquela que é a nossa natureza humana. A nossa natureza humana. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala criou a alma do ser humano com esta inclinação para aquilo que é bom. Quer dizer, a nossa alma inclina-se sempre para aquilo que é bom e é benéfico. Assim como distancia-se sempre daquilo que é prejudicial. E, se nós formos ver um exemplo, o ser humano ele está inclinado nos alimentos saudáveis para ele e tenta o máximo possível de se distanciar de qualquer alimento que pode prejudicar a sua saúde. E não só, o ser humano também inclina-se sempre para o bom caráter e se distancia do mau caráter. Isso tudo o que é? É a natureza humana. E é isso que o Islã vem pregar. É isso que o Islã vem nos chamar a adotar nas nossas vidas, que é a natureza. O Islã nos chama a voltarmos para aquela natureza que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou. Então, Allah subhanahu wa ta'ala criou esta natureza e Allah subhanahu wa ta'ala criou a alma com esta inclinação para aquilo que é bom e se distanciar daquilo que é prejudicial. Então, Allah subhanahu wa ta'ala criou nos nossos corações aquele desejo de aceitar sempre a verdade. Quer dizer, os nossos corações sempre inclinam-se para a verdade. Assim como a nossa visão. Os nossos olhos inclinam-se a ver aquilo que é correto. Por isso que muitas das vezes, quando olhamos para algo corrompido que não é bom, nós estranhamos. Assim como a nossa audição, Allah subhanahu wa ta'ala criou a ela com esta capacidade de escutar aquilo que é correto. Então, tudo isto faz parte da natureza humana. Então, aquele que tiver esta inclinação para a verdade e ter uma visão para a verdade e a audição da verdade, então essa pessoa estará orientada. No entanto, esses aspectos podem ser alterados através
dos desejos, através das tentações, ou fatores que a pessoa submete-se a eles. Então, consta no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء, que eu criei os meus servos monoteístas. Allah subhanahu wa ta'ala criou todos os seus servos, todas as pessoas como monoteístas, quer dizer, com a inclinação de adorar um único Deus. فَجْتَالَتُهُمُ الشَّيَاطِينَ. No entanto, o Shaitan é quem desviou a eles. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ. E o Shaitan tornou haram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou halal. وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. E este Shaitan também ordenou as criaturas a associarem parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala em coisas que Allah não ordenou e não enviou nenhuma evidência. Então, Allah subhanahu wa ta'ala criou a nós todos, do primeiro ao último homem, como monoteístas. No entanto, é o Shaitan, é o diabo, é o Satanás que vem desviar e deturpar esta natureza humana. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já falou sobre alguns fatores que influenciam e deturpam esta natureza do ser humano. Consta no hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullu mawludin yuladu ala al-fitra", que todo recém-nascido é nascido ala al-fitra, na sua natureza humana, naquela natureza de forma natural, sem deturpação. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. No entanto, são os seus pais que o tornam judeu, se forem judeus, são os seus pais que o tornam cristão, se forem cristãos, são os seus pais que o tornam majus, se forem majus. Majus são os adoradores de fogo. E ainda o profeta alayhi salatu wassalam disse: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. Quer dizer, o exemplo é igual a um animal saudável, sempre vai dar o parto, vai nascer um animal saudável. Quer dizer, é quase impossível um animal saudável, com todos os membros, e quer dizer, parir um animal não saudável, exceto em alguns casos por alguns fatores externos. Então, o exemplo é o mesmo. O ser humano, quando nasce, ele nasce na sua forma original, na sua natureza. No entanto, o seu pai, ou o ambiente onde ele se encontra, é que altera esta natureza. Então, assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, que o exemplo é o mesmo. Será que um animal poderá parir, um animal saudável com todos os membros, poderá parir um animal não saudável? Exceto em casos raros. Por fatores externos. Mas, em princípio, um animal saudável vai parir sempre um outro animal saudável. Então, esta é a natureza. Então, o ser humano é nascido na sua natureza original. No entanto, são os seus pais, ou a sociedade, ou fatores externos que alteram e deturpam esta natureza. E, se vocês quiserem, podem ler o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Que esta é a natureza original com a qual Allah subhanahu wa ta'ala criou as pessoas. Não há alteração na criação de Allah. Então, mesmo que a pessoa tente alterar, sempre a pessoa terá esta inclinação para aquilo que é natural, para o monoteísmo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos explicou que esta natureza original consiste em seguir a religião islâmica e não seguir outras religiões fora do Islã. Isso é que é natureza humana. Por isso que neste hadith,
profeta alayhi salatu wassalam não disse ao yuslimanihi, que são os seus pais que o tornam muçulmano. Ele apenas disse, são os seus pais que o tornam cristão, são os seus pais que o tornam judeus ou majus. E não disse, são os seus pais que o tornam muçulmano. Por quê? Porque o Islã, o monoteísmo, a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, ao único Criador, já está patente na sua natureza. Ele nasceu com esta inclinação de adorar um único Deus. A única coisa que resta é ele submeter-se à obediência a Allah subhanahu wa ta'ala depois de crescer. Depois de crescer. Então, esta é a natureza humana. Esta é a natureza humana. E para quem medita e presta atenção nos ensinamentos do Islã, ficará claro para ele que o Islã chama e olha a questão da natureza humana. E nós podemos aqui ter alguns exemplos. Dentre eles é que o Islã ordena a obediência e a adoração de um único Deus, sem associá-lo parceiros, que é Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do universo e tudo quanto nele existe. Aquele que nas suas mãos tem o reinado. O verdadeiro reinado está nas suas mãos, que é Allah subhanahu wa ta'ala, e tem poder sobre todas as coisas. Então, isso está de acordo com a natureza. A natureza sã, ela identifica-se com a submissão a um único Deus, que é o Criador de todas as coisas. De todas as coisas. E dentre esses ensinamentos, o Islã permitiu o consumo e o uso de tudo aquilo que é bom e puro, assim como proibiu o consumo e uso daquilo que é indecente e é impuro. E isso está de acordo com a natureza humana, porque a natureza humana, ela inclina-se para aquilo que é bom e distancia-se daquilo que é prejudicial e impuro. Assim como o Islã nos ensina a nos identificarmos com bom caráter e nos afastarmos do mau caráter. E esta é a natureza humana. A nossa alma sempre inclina-se para o bom caráter. Tanto que, sempre que o seu amigo tiver bom caráter, estará mais próximo de si. Pela nossa natureza, nós não conseguimos nos manter próximos de pessoas que não têm bom caráter. Então, é isso que o Islã nos chama, para o bom caráter. Por isso consta num hadith longo, onde o profeta alayhi salatu wassalam conta um episódio que aconteceu com ele, e ele diz: "Thumma utitu bi ina'ain", que eu fui dado dois recipientes, fi ahadihima labanun, no qual um deles tinha leite, wa fil akhar khamrun, e no outro tinha álcool. Faqal ishrab ayyuhuma shi'ta. Então o anjo Jibril disse para ele: beba do recipiente que você quiser. فأخذت اللبن فشربته فقيل لي أخذت الفطرة. Então, o Nabi diz que eu peguei o leite e tomei. Então, foi dito para mim que tu escolheste a natureza humana, a natureza, a forma original, que é a submissão de Allah subhanahu wa ta'ala e a pureza. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. Agora, se tivesse escolhido o álcool, então a sua nação, o seu povo estaria perdido. Então, Nabi alayhi salatu salam escolheu por aquilo que é puro, que é o leite, escolhendo assim a natureza humana. Então, até aqui fica claro que o Islã é a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e é a religião que nos chama, nos devolve para aquela que é a natureza. Então, aquele que adotar pela religião islâmica, não há de haver contradição entre a prática do Islã e a sua natureza humana. Então, em princípio, a alma foi criada para adorar um único Deus, que é Allah subhanahu wa ta'ala, e é este o maior ensinamento do Islã, que é a adoração de um único Deus. Como é que se justifica que o ser humano foi criado por Allah, é sustentado por Ele? Tudo que está a seu dispor foi dado por Allah. E no final ele vai adorar outros deuses além de Allah. Então, isso é algo que não entra
e não cabe na consciência de uma pessoa sã. Então, o Islã nos chama a adorar o único Allah, o único Deus, que é a nossa natureza original com a qual nós nascemos. Então, todo mundo nasce como muçulmano. No entanto, de acordo com os fatores externos, como sociedade, por aí em diante, esta natureza pode ser deturpada. Então, nós paramos por aqui. هذا بالله التوفيق.